Olá pessoal, forte abraço em todos, aqui professor Neymar de Aquino, para nesse vídeo a gente trabalhar com o contrato de fiança, contrato importante tanto na prática quanto também no mundo dos concursos. Então fiquem ligados aqui no canal, porque nós vamos começar, a partir do contrato de fiança, uma série de vídeos trabalhando aqui com os contratos em espécie, beleza? E aí, meus caros, o que é que a gente pode dizer do contrato de fiança? Ora, contrato de fiança é um contrato unilateral, via de regra gratuito, através do qual uma pessoa assume a obrigação do pagamento de uma dívida se esta não for paga pelo devedor principal. É um exemplo de uma obrigação com responsabilidade e sem débito. Este é o nosso contrato de fiança, beleza? Então vem aqui para o vídeo para eu te mostrar aqui logo a classificação do contrato de fiança. Contrato de fiança é um contrato unilateral, né? Unilateral porque é assumido pelo fiador, né? O fiador costuma dizer em sala de aula que o fiador aqui não tem vantagem alguma com o contrato de fiança, né? Se tudo der certo para ele, não altera nada a situação dele, e se tudo der errado, ele pode perder boa parte do seu patrimônio, inclusive o bem de família, como nós veremos. Vem aqui, volta aqui, nós temos aqui que ele é um contrato gratuito, mas é um contrato gratuito, pessoal, via de regra, tá? É via de regra, porque existem ou existe uma exceção, tá? A fiança bancária, obviamente, é um contrato de fiança oneroso. Então, a fiança bancária, onde o banco vai cobrar juros para te conceder uma carta de fiança, obviamente, é um contrato de natureza onerosa, né? A carta de fiança, obviamente, você vai pagar. É acessório, porque o contrato de fiança segue a sorte aqui do principal e é um contrato não solene. O Código Civil, ele anuncia o contrato de fiança a partir do artigo 828. Se não vejamos, olha para cá, pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Foi exatamente o que eu há pouco falei aqui para vocês. Vamos colocar aqui na tela menor. Veja você, então, que este é o nosso contrato de fiança. Passemos a análise das suas características essenciais. Então, vem aqui comigo, olha para cá, as características essenciais do contrato de fiança. Comecemos com a primeira. A fiança deve se dar por escrito. Então, a fiança, pessoal, é um contrato escrito. Não existe fiança verbal. Primeira característica. Ela também admite interpretação apenas restrita. Ora, como a fiança é extremamente prejudicial ao fiador, ela não admite interpretação extensiva, o que diz a segunda característica. Se não vejamos, olha para cá, não admite interpretação extensiva. Terceira característica do contrato de fiança: pode ser estipulada sem o consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Cuidado, pessoal, porque é muito comum em provas questionar se o contrato de fiança depende da anuência do devedor. Não. Você está vendo aqui que pode ser assinado fiança independentemente do conhecimento e do consentimento do devedor, tá? Quarta característica, vem comigo, dívida futura pode ser objeto de fiança. Então, isso aqui é muito importante para as provas, não só dívida atual, mas dívida futura pode ser objeto de fiança. Mas a execução depende de certeza e de liquidez, óbvio, né? Veja, toda execução pressupõe um título executivo judicial ou extrajudicial. Mas uma característica a ser exigida de qualquer título executivo para viabilizar a execução é a certeza e a liquidez, bem como a exigibilidade desse título. Beleza? Volte aqui comigo. Vamos passar para o próximo slide analisando a quinta característica. Não sendo a fiança limitada, ela compreenderá
todos os acessórios da dívida, pessoal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador, beleza? Obviamente que é permitida a limitação da fiança. Você pode responder por uma parte apenas da dívida, mas se não sendo ela limitada, abrange todos os acessórios da dívida principal, né? Da chamada dívida principal, beleza? Então, cuidado com essa característica, muito comum em prova, fiquem atentos. Vem comigo, sem perda de tempo. Olha a sexta característica. A limitação do valor da fiança depende de cláusula expressa. Então, é possível você limitar o valor da fiança? Sim, desde que expressamente consignado no contrato, beleza? Além disso, para impedir a incidência da responsabilidade sobre os acessórios. O que ele está dizendo na sexta característica? O que é que o legislador nos diz? Que se não houver a limitação da fiança, então há responsabilidade pelos acessórios. Para que você não tenha responsabilidade pelos acessórios, inclusive as despesas judiciais, há necessidade de limitação do valor expressamente consignado no contrato de fiança, beleza? E aí, veja, se a fiança é feita com valor inferior ao da obrigação, ou seja, você assumiu parte daquela dívida, é lícito ter vários fiadores, né? Todos também com responsabilidade limitada. Porém, o somatório de todas essas partes assumidas pelos fiadores não pode ultrapassar o montante da obrigação principal. Aliás, pessoal, esta é uma regra que você tem que colocar na sua cabeça sobre o contrato de fiança. O contrato de fiança, ele representa uma obrigação até o valor do principal. Obviamente, o valor da obrigação principal é o teto, é o limite a ser assumido pelo fiador. Mas pode ser, obviamente, admitida a fiança assumida por mais de uma pessoa. Existirão co-fiadores, tá? Pessoas que assumem a fiança daquela dívida. Lembrem-se, nesse caso, cada um vai responder, via de regra, por sua parte, né? Cuidado nesse caso, porque pode existir solidariedade. Vem comigo que a gente vai falar disso aqui. Olha para cá, sétima característica. O credor só não será obrigado a aceitar fiador por indicação, que geralmente o fiador é indicação do devedor, né? Do devedor. E o credor, ele não será obrigado a aceitar se, obviamente, essa pessoa não for idônea. Sendo idônea esta pessoa, tendo bens suficientes e domicílio no local onde deva prestar fiança, o credor não pode recusar. Na sétima característica, nós temos o seguinte: o credor só não será obrigado a aceitar fiador por indicação do devedor se este não for pessoa idônea, domiciliada no domicílio onde tenha que prestar fiança e não possua bens suficientes. É isso que nós extraímos da redação expressa do artigo 825 do Código Civil. Se não vejamos, quando alguém houver de oferecer fiador, o credor, melhor dizendo, não pode ser obrigado a aceitá-lo se não for pessoa idônea, domiciliada no município onde tenha de prestar fiança e não possua bens suficientes para cumprir a obrigação. Ato contínuo, oitava característica, a substituição do fiador após a celebração do contrato se dá somente se este se tornar insolvente ou incapaz. Então, você está vendo que é possível a substituição do fiador após a celebração do contrato, desde que este se torne insolvente ou incapaz. Beleza? Vem comigo, vamos lá para a nona característica. A fiança, em regra, gera uma obrigação subsidiária. Esta é a regra, pessoal. Fiança não gera obrigação solidária, via de regra. Isso porque
no contrato de fiança existe o chamado benefício de ordem, né? Benefício de ordem este, que é também chamado benefício de excursão. Excursão. Então, se você vir esse termo em uma prova, já sabe que é sinônimo de benefício de ordem. Você encontra isso aonde? No artigo 827 do Código Civil. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, olha aqui, ó, até a contestação que sejam primeiro executados os bens do devedor. Agora, se o fiador alegar o benefício de ordem, segundo o Código Civil, note, ele deve nomear bens do devedor localizados no mesmo município, livres e desembaraçados de qualquer obrigação, quantos bastem para solver o débito, né? Então, esse é o conhecidíssimo benefício de ordem. O fiador foi demandado, ele tem o direito de ver primeiro a execução do devedor. E somente se este não tiver condição de pagar com a dívida, aí é que ele será obrigado a pagar. É por isso que lá no Código de Processo Civil há uma intervenção de terceiros, uma espécie de intervenção de terceiros adequada para esse caso, que é o chamamento ao processo. Se o fiador ele for demandado em primeiro lugar, ele pode chamar ao processo o devedor principal, que é o afiançado. Beleza? Ótimo. Vem aqui comigo, vamos para o próximo slide. Olha aqui o artigo 828, como ele é importante. Não aproveita este benefício ao fiador. Note, se ele o renunciou expressamente. Então, preste atenção, pessoal, que o benefício de ordem ele pode ser renunciado. E, obviamente, se ele for renunciado, não favorece ao fiador. Aliás, isso é uma prática muito comum nos contratos de locação, né? Onde existe cláusula expressa, onde o fiador abre mão desse benefício de ordem, que na verdade é o único benefício existente na lei para este fiador. Vem comigo, volte aqui para o slide. Também não se aproveita o benefício de ordem ao fiador se ele se obrigou como principal pagador, obviamente, porque aí ele fica como devedor principal, ou então como devedor solidário. Tem que prestar atenção nisso em um contrato de fiança. Se você, obviamente, assume como devedor solidário, o credor vai ter direito de cobrar a obrigação por inteiro de você, de qualquer um do devedor solidário. Então, você tem aqui, ó, credor, e você tem do outro lado, do polo passivo da obrigação, o devedor principal, que é o titular da dívida, e o fiador. Só que o fiador assumiu com responsabilidade solidária. Então, o credor, pela regra da solidariedade, pode demandar um, o outro ou os dois. Então, nesse caso, você não pode se valer do benefício de ordem. 3. Se o devedor for insolvente ou falido. Se o devedor for insolvente ou falido, meu amigo, obviamente você que vai responder, afinal de contas, esta é a obrigação objeto da fiança. Beleza? Vem comigo, olha a 10ª característica. A fiança conjunta prestada a um só débito importa solidariedade, salvo o benefício de divisão, que deve ser expresso. Veja, preste atenção que a solidariedade, como a gente sabe lá do direito obrigacional, ela não se presume. Ela deriva da lei ou da vontade das partes. A lei aqui está dizendo que se houver mais de um fiador assumindo o mesmo débito, haverá solidariedade. Então, esta é a regra. E aí o credor pode demandar qualquer um daqueles fiadores, a não ser que haja o chamado benefício de divisão. E aí, para haver, você entender que há esse benefício de divisão, há necessidade
de cláusula contratual expressa sobre isso, beleza? E se houver esse benefício, vem comigo, olha para cá, estipulado este benefício, cada fiador responde unicamente pela parte que, em proporção, lhe couber no pagamento. Claro, se a dívida for, por exemplo, presta atenção nisso, de 120 mil reais, e são 3 os fiadores, não havendo cláusula expressa sobre o benefício de divisão, cada um pode ser demandado em até 120 mil reais. Agora, se a dívida é 120, existem 3 fiadores, consta expressamente no contrato o benefício de divisão, aí, meu amigo, o credor só pode cobrar de cada um até 40 mil reais. Beleza? Cuidado, isso é extremamente importante para as provas de concurso. Vem comigo, vamos à frente, vamos para a 11ª característica. Cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade, caso em que não será por mais obrigado. Claro, pessoal, a gente viu no início que o contrato de fiança é expresso. Por quê? Porque aquela pessoa que está assumindo a obrigação pela fiança só responde pelo que expressamente se obrigou. Então, se ele se obriga por parte, só vai ser demandado por aquele valor. Beleza? Vem comigo, vamos lá para a 12ª característica. O fiador que paga integralmente o débito se subroga nos direitos do credor, mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva cota. A parte do fiador insolvente distribui-se-á pelos outros. Veja, pessoal, aqui é a conhecidíssima regra da subrogação. Observem, o fiador é terceiro interessado. Então, se ele paga a dívida, que é do devedor principal, ele se subroga nos direitos creditórios do credor. Todos eles. Então, isso importa muito mais do que um mero reembolso. Ele tem direito ao reembolso e a todas as garantias originárias do crédito. Todas as garantias que foram dadas pelo devedor ao credor passarão ao fiador. Beleza? Então, preste atenção que, nesse caso, existe o direito de reembolso também. Mas o próprio código é expresso em afirmar que o fiador ele não tem solidariedade aí. Ele não é um credor solidário. Ele não pode demandar os demais fiadores pelo total da dívida paga ou da parte que cabe a todos os fiadores. Ele só pode pagar ou cobrar a cada um da parte da cota que lhes cabe. Beleza? Então vamos supor o seguinte: são 4 os fiadores. Um pagou a dívida total, para você entender, 100 mil reais. Dividido por 4, 25. Esse rapaz aqui pagou os 100 mil. E aí, beleza, ele se subroga nos direitos dos credores. Tirando a parte dele, que é 25 mil, sobram 75, né? Mil reais. Cada um 25 mil, 3 vezes 25, 75. Esse rapaz que pagou e está com o direito à subrogação, ele vai poder cobrar do segundo fiador os 75 mil? Não vai. Não há obrigação solidária. Ele tem que cobrar de cada um os 25 mil, ou seja, cota que cada um assumiu a obrigação de pagar. Beleza? Volte comigo, vamos para a 13ª característica, que diz o seguinte: a fiança pode ser concedida por prazo determinado, então 3, 4, 5 anos, o termo do contrato, ou por prazo indeterminado, 13ª característica. 14ª, pessoal, característica diz o seguinte: o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado, sem limitação de tempo, tá? Então, o contrato, a fiança foi assumida por prazo indeterminado, mas mesmo assim, o fiador pode se exonerar, sempre que lhe convier, ficando obrigado, por todos os efeitos da fiança, durante 60 dias, após a notificação do credor. Cuidado, pessoal, tá? Cuidado, porque tá aí
o prazo 60 dias, onde ele se mantém obrigado, né, a pagar ou assumir todos os encargos da fiança em favor do credor. Então, note, o contrato é indeterminado, por prazo indeterminado, eu, fiador, não tenho mais interesse em manter, vou notificar o credor, beleza, mas a lei me impõe que eu responda pela fiança durante 60 dias. Cuidado agora com o que eu vou dizer, porque isso vale, de um modo geral, para qualquer contrato de fiança, com exceção do contrato de locação, da fiança do contrato de locação. Por quê? Vem cá, existe regra específica. Note, tal regra não se aplica à fiança locatícia, por conta do artigo 40, inciso 10, da lei de locação. Por quê? Porque esse dispositivo, pessoal, estabelece um prazo maior, não é 60 dias, ou não são 60 dias, são 120 dias, tá? Para locação de urbano, né? De locação de prédio urbano, beleza? Lei de locação, então, prazo específico. Vem comigo, vamos para a 15ª característica. As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança. Claro, se a obrigação principal é nula, a fiança também seria, então não é possível. Exceto, olha cá, o Código Civil, ele traz uma exceção, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. Então, o devedor é um incapaz. Nesse caso, o contrato principal pode ser nulo, mas a fiança é válida, não se aplicando tal regra no caso de mútuo feito a menor, tá? Empréstimo feito a menor, note, é nulo. E aí, o contrato de fiança, nesse caso, também seria nulo, porque o próprio código diz que esta exceção não é aplicada ao mútuo concedido a menor, beleza? Vem comigo, vamos para a 16ª característica. Cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade, caso em que não será por mais obrigado. A gente já viu isso porque tem que ser expresso, né? 17ª, o devedor responde também perante o fiador por todas as perdas e danos que este pagar. Então, note, o devedor, ele responde, né, perante o fiador por todas as perdas e danos que este, o fiador, pagar pelos que sofrer em razão da fiança. Ora, a gente viu que o fiador que pagou a dívida se subroga. Se ele for obrigado a pagar perdas e danos, obviamente que ele também vai cobrar isso do devedor principal, beleza? É isso que diz a 17ª característica. Vamos avançar, vamos para a 18ª. O fiador tem direito aos juros de desembolso pela taxa estipulada na obrigação. Então, veja, ele vai cobrar do devedor também os juros, né, pactuados, e segue um índice fixado na própria obrigação principal. E não havendo essa taxa, aos juros legais de mora, juros legais estes que já ficou pactuado e expressamente consignado no próprio código, que segue a taxa Selic, tá? 19ª, quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o devedor, poderá o fiador promover-lhe o andamento. Claro, a obrigação dele é subsidiária. Primeiro o devedor, depois o fiador. Ora, o credor está fazendo corpo mole, não está demandando o devedor a contento. O que o credor pode fazer? Continuar na execução. Beleza? Porque aí ele se livra da obrigação de pagar, né? Vem comigo, 20ª característica, a obrigação do fiador passa aos herdeiros. Note que a morte do fiador, obviamente, passa essa obrigação aos herdeiros. Mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. Ou seja, pessoal,
transmite-se aos herdeiros eventuais obrigações que ocorreram durante o contrato de fiança até a morte do fiador. Ou seja, não é que o contrato de fiança, após a morte do fiador, vai perdurar os herdeiros, porque eles não assumiram a obrigação, né? E a gente sabe que a fiança, como é um contrato extremamente prejudicial ao fiador, ele tem que ser assumido expressamente e nos termos expressos do contrato. Então, os herdeiros não assumiram a obrigação. Porém, se houve débito ainda com o fiador em vida, obviamente que os herdeiros, dentro das forças da herança, assumirão essa dívida, beleza? É isso que está sendo dito aqui nesse dispositivo. Vem comigo, vamos para a 21ª característica. O fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as extintivas da obrigação. Pense aí numa prescrição, numa decadência, né? Que competem ao devedor principal, se não provierem simplesmente de incapacidade pessoal, salvo caso de multo feito à pessoa menor. Veja que o Código Civil é expresso em ressaltar que esse multo feito à pessoa menor é nulo, né, de pleno direito. Então, essa é uma nulidade para o contrato de mútuo. Beleza. Então, veja, pessoal, exceção aqui está sendo utilizada essa expressão no sentido processual do termo, é matéria de defesa. Então, obviamente que o fiador ele pode opor ao credor as exceções pessoais que ele tiver. Por exemplo, a compensação, ele pode alegar. Ou as extintivas do crédito, como a prescrição e a decadência, como eu já falei. Beleza? Essa é uma norma, aliás, comum à obrigação assumida por terceiros. Vem aqui comigo, olha a 22ª característica. Se for invocado o benefício de execução, ou seja, o benefício de ordem, né, como a gente já sabe, e o devedor, retardando-se a execução, cair em insolvência, ficará exonerado o fiador que o invocou, se provar que os bens por ele indicados eram, ao tempo da penhora, suficientes para a solução da dívida afiançada. Olha que regra importante, pessoal. Se for invocado o benefício de ordem e o devedor, retardando-se a execução, ou seja, o devedor não pagou, né, cair depois em insolvência, ficará exonerado o fiador. Note, aqui, pessoal, flagrantemente, ocorreu má-fé do devedor e desleixo aqui do credor. Porque, note, o fiador, pela redação do dispositivo, ele foi demandado, alegou o benefício de ordem. Como nós vimos, ele indicou os bens do devedor que poderiam ser penhorados porque estavam livres e prontos para expropriação, e o credor não deu andamento. E depois disso, o devedor se desfez de tudo e ficou em estado de insolvência. Nesse caso, o fiador não pode ser responsabilizado porque ele cumpriu com o seu dever legal. Beleza? Então, volte aqui comigo. Chamo sua atenção para essa 23ª característica. O que ela nos diz? A fiança prestada por ascendente para garantir a obrigação assumida por descendente caracteriza adiantamento da legítima quando o fiador paga o débito. Note, o descendente chegou para o seu ascendente, por exemplo, um filho para um pai, e pediu para ele ser fiador de uma obrigação assumida por ele. O pai assumiu. O filho ficou inadimplente. O pai pagou a dívida dele. Esta dívida, é isso que está dizendo o dispositivo, esta dívida importa adiantamento de herança. O pagamento feito pelo pai importa adiantamento de herança e os outros herdeiros, os outros descendentes, têm que levar a colação, tá? Para que o juiz lá no inventário de partilha faça o desconto dessa quantia. Fechou? Vem aqui comigo, vamos para a 24ª característica. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado. Primeira situação,
se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor, ou seja, prazo sem pagamento. Beleza? Então, concedeu moratória sem o consentimento do fiador, está exonerado. Se, por fato do credor, for impossível a subrogação nos seus direitos e preferências. Então, note que o fiador que paga a dívida, ele se subroga. Mas, por ato do credor, essa garantia, por exemplo, se perdeu ou diminuiu sensivelmente seu valor. Ele está desobrigado do contrato de fiança, o fiador. Beleza? Volte comigo. Vamos para o 3. Se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. Então, por exemplo, era pagamento, era dinheiro, meu amigo. Tinha que pagar. O cara não tinha, ofereceu, por exemplo, um carro. Mas depois ele recebeu aquele pagamento e depois veio perder aquela propriedade do carro por uma ação ajuizada por outra pessoa que alegou que o carro foi roubado, era dele. E o devedor roubou e transferiu a propriedade para outra pessoa. Nesse caso, ele perde. E esta evicção, meu amigo, não tem efeito nenhum para o fiador que se encontra exonerado. Beleza? Volte comigo. Vamos para a 25ª característica, que são algumas súmulas importantes que podem estar na sua prova. Súmula 214 do STJ diz o seguinte: o fiador, na locação, não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Aqui na súmula 214, o STJ apenas ratifica o que a gente defendeu até agora no vídeo. A obrigação assumida pelo fiador é expressa e só vale o que expressamente ele consentiu assumir. Beleza? Volte comigo. Súmula 332 do STJ. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica ineficácia total da garantia. É a velha outorga uxória ou autorização marital, né? Nesse caso aqui, pessoal, tem que haver, sob pena de ineficácia da fiança, tá? Volte comigo, súmula 335 do STJ. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, tá? Então, veja, o inquilino, o locatário, ele é possuidor de boa-fé. Então, ele tem, obviamente, direito, né, nesse caso, à indenização pelas benfeitorias necessárias, benfeitorias úteis e levantar as voluptuárias. E tem o direito de retenção do bem enquanto não foi indenizado dessas benfeitorias. Porém, existiram inúmeras imobiliárias que começaram a colocar expressamente nos contratos de locação essa cláusula de renúncia desse direito do inquilino. E o STJ julgou dizendo que era válida essa cláusula, tá? Está aí na súmula 335. Prejudicial aos inquilinos, mas se ligue porque você pode ser objeto aí de prova e você não pode errar essa questão. Vem comigo, vem para a última súmula que nós vamos analisar, súmula 549 do STJ. Importantíssima. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Vamos primeiro para a regra. Veja, o fiador, pessoal, que assumiu a obrigação decorrente do contrato de fiança, pode perder a sua casa, enquanto o devedor principal não perde a dele. Veja que isso é possível porque o bem de família, mesmo que seja o único que você tenha, ele pode ser penhorado e levado à expropriação, alienado e com o dinheiro se paga a dívida. E você, fiador, perde o seu bem. Porém, a súmula do STJ era genérica, envolvendo qualquer contrato de locação. Veio o Supremo e deu um freio de arrumação para restringir a interpretação dessa súmula.
Se não vejamos, vem aqui comigo. Com o julgamento do RE, recurso extraordinário, 605/709, no Supremo, o conteúdo da súmula fica mitigado para, estou dizendo agora a interpretação conforme dado pelo Supremo. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador somente se o contrato de locação for residencial. Veja, então, que ele restringiu para o contrato de locação residencial, que, em verdade, pode prejudicar muitos desavisados. Então, meus amigos, com isso, concluímos mais um vídeo de estudo aqui focado nas matérias jurídicas. Se você chegou até aqui, deixa aí teu like, compartilha o vídeo e considera aí se inscrever no nosso canal, porque aqui sempre vai ter conteúdo de qualidade. Beleza? No mais, agradeço demais a atenção dispensada. Forte abraço em todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.